Muito bem, nós estamos então fechando o capítulo 20 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, o item número 3, Trabalhadores do Senhor. Nós estudamos aqui então o item Trabalhadores da Última Hora, acompanhando o título do capítulo. Depois tivemos 3 mensagens nas instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Falamos no nosso último encontro sobre a missão dos Espíritas e agora falaremos sobre os Trabalhadores do Senhor. Uma mensagem assinada pelo Espírito Verdade, uma mensagem que, como Kardec sempre lembra, requer toda a cautela para sua divulgação, devido à grandeza daquele que assina, mas o seu conteúdo justifica a assinatura, a coerência, a profundidade, a sabedoria. Então, independente da assinatura, o conteúdo por si só já é para nós uma mensagem de grande expressão para o nosso aprendizado. Vindo de quem vem, se torna mais relevante ainda. Inevitavelmente, quando nós estudamos a doutrina espírita, e isso é algo que eu procuro sempre reforçar na nossa memória, para que não deixemos de dar a ela a importância, a relevância que ela tem na nossa vida diária, e não pensarmos apenas numa filosofia, numa doutrina que traz para nós uma utopia, que traz para nós uma fantasia de algo que foge da nossa realidade, foge do nosso alcance, porque geralmente as doutrinas espiritualistas têm uma grande preocupação de apontar para onde você vai, mas dificilmente toca no principal ponto, que é dizer como você deve ir. Então nós sempre fazemos um trabalho contrário. Nós temos que olhar hoje para nós, o nosso reflexo no espelho, os dramas da nossa consciência, as conquistas virtuosas que nós alcançamos, para depois nos preocuparmos onde isso não vai nos levar. Porque, de um modo geral, é exatamente isso. A gente sempre pensa no prêmio, a gente sempre pensa naquela promessa que é feita, sem se preocupar com todo o trabalho que deve ser realizado. Então, essa perspectiva que nós adotamos no nosso trabalho é exatamente todo mundo olhando para o céu, então para de olhar para o céu e olha para baixo, para que a gente possa ver a nossa realidade. E quando nós fazemos isso, colocamos os olhos no chão, começamos a ver à nossa volta tudo aquilo que nos envolve, começamos a observar a realidade que nos cerca, aí nós começamos a ter uma compreensão da extensão do trabalho que nós precisamos realizar. Sem nenhuma fantasia, sem nenhuma ilusão, simplesmente lidando com aquilo que é um fato. Porque pensar naquela ideia de ir para o mundo espiritual, todo mundo vai. O problema é como vai. O processo da desencarnação é natural, faz parte da nossa jornada, que em mais dia ou menos dia vai bater a nossa porta, queiramos ou não. E quando chegarmos no mundo espiritual, então, aquela ideia de que, nossa, eu vivia uma vida esperando o dia de chegar no mundo espiritual. Não precisava tanto. Bastava deixar a natureza agir que ia chegar do mesmo jeito. Mas a preocupação que a gente tinha que ter, em vez de ficar olhando para frente, tentando imaginar como as coisas serão, a gente tem que trabalhar agora para ver como as coisas estão ficando. Então, diante desse quadro, dessa nossa realidade, o Brás, na abertura, lembrou aqueles irmãos que se encontram exilados, em virtude da guerra, em virtude da fome, das tantas necessidades. Quando nós vemos o contexto que nós vivemos hoje no nosso país, com essa crise moral, afetando os diversos segmentos da nossa sociedade, problemas sociais, problemas materiais, crimes que estão se escancarando aos nossos olhos, diante dos nossos olhos, a gente começa a ver então que o nosso trabalho, dentro dessa missão, como espíritas e como cristãos, e como também servidores desse, não apenas de Jesus, mas cumpridores dessa própria lei divina,
nós vemos então que o nosso trabalho ele é um trabalho árduo, porque ele começa inicialmente pela reforma de nós mesmos, para percebermos que nós não podemos e não devemos nos envolver com todos esses fatos que são apresentados à nossa volta, que criam tantas crises, que nós temos que nos preocupar com tudo aquilo que diz respeito à melhoria da nossa qualidade de vida, inicialmente dentro desse campo moral. Depois nós temos que nos preocupar, a partir dessa reforma íntima, dessa transformação interior, o que eu tenho para oferecer para a sociedade à minha volta, não apenas as minhas críticas, não apenas a minha rebeldia, a minha revolta, mas o meu trabalho também de reforma dessa sociedade. A primeira sociedade, essa célula familiar que é a mais importante, a gente começa então reformando esse pequeno núcleo onde nós estamos inseridos. Depois começamos a influenciar num círculo maior, depois num círculo maior, até que nós percebemos então que nós fazemos parte de uma grande sociedade. E não temos a preocupação de pensarmos no que vai acontecer no mundo espiritual. É muito interessante para nós esse conhecimento que os espíritos trazem, falando sobre as colônias, falando sobre os diversos estágios evolutivos. Tudo isso faz parte de um conteúdo didático, de um conteúdo técnico. E isso vai ter pouquíssima importância se nós não trabalharmos para alcançarmos uma condição para chegarmos nesses ambientes, nesses estágios. Então temos o conhecimento, ótimo, isso para nós é um grande incentivo. Os espíritos começaram a se manifestar, cada um contando a sua própria história. Bom dia, pessoal que chegou. Contando a sua própria história, contando os seus dramas, contando as suas conquistas. E aí então isso serve para nós de estímulo, de incentivo, como aqueles profissionais que surgem hoje no nosso meio, falando sobre a sua trajetória de sucesso, as suas dificuldades, quais foram os cursos que foram realizados. E aí então começamos a imaginar, né? Poxa, eu também quero ser um profissional como ele. Eu também quero alcançar aquele mesmo sucesso. Eu também vou procurar evitar os equívocos, os desvios que ele acabou praticando. Então se tornam para nós referências de quais são os melhores caminhos que nós podemos seguir para alcançar esse mesmo objetivo, para alcançar aquele mesmo sucesso. Os espíritos fazem a mesma coisa. Chegam aqueles que contam para nós os seus dramas, para servirem para nós de exemplo. Chegam aqueles que contam os seus sucessos, as suas conquistas, para servirem para nós como exemplo. Mas eles vieram dizer o que aconteceu depois que eles viveram as suas experiências num determinado presente. Então, quer dizer, nós estamos olhando o que eles viveram e não raras vezes nos esquecemos completamente da nossa realidade hoje. A gente acredita, por exemplo, que o nosso passaporte vai ser carimbado pelo simples fato da gente ter absorvido uma determinada informação. E as informações ficam em segundo plano, se as ações não forem executadas. Então nós puxamos essa realidade, né, puxamos a nossa visão para a nossa realidade, para percebermos exatamente isso. É no nosso dia a dia, é no hoje, é no amanhã, é no depois, nas pequenas transformações, nas pequenas conquistas, que depois, diante daquela grande somatória, nós perceberemos que serão grandes transformações e grandes conquistas. Como nós observamos muito nessas passagens, né? Bom dia, pessoal que chegou na sala. Nessas passagens dos evangelhos, utilizando, né, aqueles elementos que faziam parte daquele contexto, né, daquelas pessoas que ouviam as mensagens, né, falando de agricultura, falando do pastoreio, da pesca, dos artesanatos, né, onde essa era a realidade daquelas pessoas. Nós falamos de uma colheita. Geralmente, quando nós percebemos quando nós recebemos uma informação sobre uma determinada safra,
Então nós temos as estatísticas, tantos grãos, tantas toneladas de grãos foram colhidas. Vemos as máquinas trabalhando, colhendo todo aquele alimento, né, trigo, soja, matéria-prima como algodão, que é importantíssimo para nós. E o Brasil nós temos ali, né, o campo à nossa disposição para mostrar exatamente essa fartura, essa riqueza toda, mas ninguém mostra o dia a dia do agricultor. Todo mundo vê os caminhões lotados, os trens transitando, as barcas conduzindo esse material de um lado para o outro, vendo o fruto. Mas e todas as vezes, quando a gente começa a analisar, a verificar o cotidiano daquele que trabalha, no início, quando ele tem que comprar suas sementes, quando ele tem ali que fazer os seus financiamentos, os seus empréstimos, tem que sacrificar algumas coisas, pois é, Fábio, parece. Trabalhar de sol a sol ali segurando uma enxada, todo mundo acha que é muito bonito quando os frutos, quando os grãos estão encaixotados e ensacados. Mas ninguém sabe o que o agricultor passa no seu dia a dia. Então mostra a preparação da terra, o maquinário que tem que ter manutenção. Ninguém acha que tem que comprar gasolina para o trator, que tem que passar graxa nas rodas. Todo mundo acha que tudo é perfeito, tudo é fácil. Tem que torcer para a chuva, tem que combater as pragas. Tudo isso para que durante aquele ano de produção, aquele ano de trabalho, resulte no momento da sua colheita, que vai ser uma boa colheita ou uma colheita ruim, de acordo com o trabalhador. Claro que nós não estamos levando em consideração aqui a sorte ou o azar, entre aspas. Estamos falando dentro do campo moral. Se é aquele trabalhador dedicado, aquele trabalhador que investe os seus esforços, os seus recursos, que junta forças com outras pessoas com aquele objetivo, o sucesso é garantido. Se é aquele que muitas vezes acaba se desviando, se distraindo, se aproveitando de uma situação para um benefício pessoal, dentro daquele campo do egoísmo, o fracasso também é garantido. Então, dentro do campo moral é a mesma coisa. Dentro desse campo espiritual, é a mesma coisa. Nós pensamos no mundo espiritual, naquela ideia do paraíso, naquela ideia da felicidade que faz parte de outro mundo, mas todo mundo se esquece do dia a dia do trabalhador para poder alcançar essa condição, para alcançar esse status. E isso os espíritos vieram fazer aquele trabalho, deles dizerem como eles chegaram e o que nós devemos fazer. Nós, da nossa parte, temos que observar aquilo que eles dizem e nos preocuparmos com o nosso cotidiano. O presente daqueles espíritos é o presente dessa condição de alegria, de felicidade ou de sofrimento que eles alcançaram. O nosso presente é esse processo de trabalho de transformação. Então nós estamos semeando. Para muitos de nós, estamos ainda escolhendo as sementes. Para outros, estão combatendo ali as pragas, ervas daninhas, insetos, vermes, vírus, bactérias. Para outros, estão ali regando e outros já estão se preparando para a colheita. Cada um no seu estágio. E isso nós vemos claramente no nosso mundo hoje, de acordo com o caráter, de acordo com a capacidade que o indivíduo tem de produzir diante de uma sociedade, principalmente de uma sociedade tão turbulenta como a nossa. Então, ao voltarmos os nossos olhos para essa realidade, nós olhamos hoje. Quem de fato nós somos? Não para onde nós vamos ou o que nós seremos no mundo espiritual, mas quem nós somos hoje. Qual é essa nossa realidade? Que tipo de indivíduo nós somos diante de nós mesmos? Que tipo de pessoas nós somos dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente profissional, dentro do ambiente religioso, filosófico, dentro do grupo social? Que tipo de indivíduo nós somos fazendo parte de uma sociedade que hoje se mostra tão frágil dentro do campo moral, envolvida com violência, envolvida muitas vezes com corrupção, envolvidas com egoísmo, cada um pensando apenas nos seus próprios interesses? Que tipo de pessoas nós somos hoje? Ao fazermos essa autoanálise, que é importantíssimo para nós, fazemos então essa autorreflexão de começarmos a identificar quem nós somos hoje e o que nós precisamos fazer
para modificar aquilo que nós já sabemos que está equivocado, ou fortalecer aquilo que nós já reconhecemos como sendo parte de uma virtude. Aqueles 3 estágios importantes que nós sempre conversamos. Primeiro é importante sabermos exatamente o que nós podemos identificar como certo e como errado. O que é o certo e o errado? Diante do nosso entendimento. Para muitos, algumas coisas são certas, para outros, algumas coisas são erradas. Basta a gente perceber que, quando nós vemos, observamos alguma coisa errada na nossa sociedade, nós procuramos manifestar o nosso ponto de vista para tentar fazer com que aquela coisa melhore. Outros preferem quebrar tudo, enfrentar outros grupos com violência, e ele acredita que ele está fazendo certo. Outros sofrem grandes restrições, como nós vemos em outros países, de restringir a liberdade do outro, de tirar o direito do outro. Ele acredita que está fazendo a coisa certa. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é exatamente como identificarmos aquilo que é o certo ou errado. A gente lembra, relembra, né? Ou relembra, de tanto que a gente fala sobre isso, que não existe o certo ou errado. Existe aquilo que traz uma consequência boa e aquilo que traz uma consequência ruim. Então, através dessa percepção, desenvolvendo essa sabedoria, nós já vamos começar a perceber se aquilo faz bem ou não para nós, ou se faz bem ou não para o ambiente onde nós vivemos. Aí nós já temos então o primeiro alerta. Mas isso é algo na prática. E vivemos na prática, às vezes é meio complicado, porque a gente vive por tentativas. Então nós temos aquele processo de que, muitas vezes, eu não preciso experimentar alguma coisa para saber se ela é boa ou ruim. A sabedoria, a percepção que eu desenvolvo, já me dá antecipadamente um resultado. Eu não preciso fazer uma coisa errada para saber que é errado. Eu olho, observo, analiso, tiro as minhas consequências e paro. Se eu perceber que isso vai me trazer algum resultado negativo. Se eu já antecipo que o resultado é positivo, eu posso seguir com convicção aquele caminho, aquela certeza. Então nós temos hoje, à nossa disposição, o manual de conduta. Porque nós falamos de trabalhadores do Senhor. Esse é o título do nosso texto de hoje, da mensagem trazida para nós pelo Espírito Verdade. Mas quais são as regras para trabalharmos para o Senhor? Quais são os quesitos que nós devemos cumprir para fazer parte desse grupo de trabalhadores? E então não são regras que são rígidas e dolorosas muitas vezes. São simplesmente elementos que fazem parte de um manual de conduta. E aí nós temos à nossa disposição que esse Senhor, que está ali, entre aspas, contratando esses trabalhadores, ele então entrega para nós uma cartilha. Essa cartilha que nós temos à nossa disposição são os evangelhos. E nós já entendemos também que falar de evangelho, nós não estamos falando de um elemento religioso. Nós estamos falando de um manual de conduta que traz para nós exemplos de sucesso e de fracasso que nós temos a liberdade de seguir ou não. Mas para trabalharmos dentro desse campo, há a necessidade de nós nos afinizarmos com essas regras. Então os evangelhos são para nós, que nós estudamos constantemente, e todos eles estão ali compilados, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós uma visão diferenciada dessa visão tradicional que nós temos à nossa disposição. Então nós estudamos, se não diariamente, semanalmente, esse ponto de vista que fala para nós sobre a melhor forma de nós vivermos intimamente e também dentro de uma comunidade. Nós começamos a ter uma compreensão dessas regras, começamos a ter uma compreensão desse conteúdo, e aí então nós já conseguimos olhar à nossa volta e perceber aquilo que é bom ou que é ruim, sem necessariamente experimentar. Por exemplo, quando nós vemos o Sermão da Montanha, que fala sobre as bem-aventuranças,
que bem-aventuranças nada mais são do que a felicidade. Em vez de dizer bem-aventurados os mansos e pacíficos, podemos dizer que felizes são os mansos e pacíficos. E aí nós começamos a perceber que qualquer atitude que eu deva ter diante de uma relação social mais íntima ou mais abrangente, se eu agir com mansuetude e com um espírito pacificador, eu poderei alcançar essa felicidade. Então eu já sei que qualquer ato de agressividade, ato de desequilíbrio da minha parte, eu fujo dessa regra. Então eu não preciso agredir alguém e esperar o resultado para perceber que isso vai me fazer infeliz. E aí então eu já percebo, bom, eu já sei que eu devo ser manso, devo ser pacífico, devo ser paciente e tolerante, devo ser responsável. E aí então nós começamos a listar todas as virtudes. E nós já estudamos isso várias vezes, as virtudes e as imperfeições do nosso caráter. Já sei então que qualquer atitude que fira qualquer uma dessas virtudes e alimente qualquer uma dessas imperfeições, já é antecipadamente o resultado da minha infelicidade. Então eu já consegui identificar aquilo que nós inicialmente chamamos de certo e de errado. Porque até então eu não sabia. Eu agia pelo impulso, agia ingenuamente, acreditando fazer a coisa certa, sofrendo as consequências que muitas vezes eram dolorosas. Ou, por sorte, colhia bons resultados. Mas era uma loteria. Eu fazia aquilo que eu achava que era ou que não era. Só que esse achar que era ou que não era, dependendo da sociedade onde eu me encontro, eu vou ter resultados completamente diferentes. Então nós pegamos esse manual e começamos a destrinchar. Já temos a nossa compreensão. Esse é o primeiro passo daqueles 3 estágios que nós comentamos. O segundo estágio, que também já conhecemos, vem então o trabalho de identificar em mim aquilo que eu já compreendo que é bom ou que é ruim. Sei o que é bom, eu preciso saber em mim exatamente o que tem de bondade. Sei o que é ruim, preciso procurar em mim aquilo que é imperfeito. Quando eu começo a fazer essa auto-identificação, é mais ou menos igual quando a gente fala sobre reforma íntima. A reforma íntima ela traz uma referência direta de uma reforma de uma residência. Para você reformar uma residência, inicialmente você precisa entender quais são os produtos e os equipamentos, os acessórios que estão à sua disposição. Depois você elaborar um projeto para saber o que existe de errado na residência e somente depois, o terceiro passo, você executar a obra. Então nós estamos aprendendo, desenvolvendo o nosso intelecto. Por isso que os espíritos dizem que é fundamental para nós desenvolver o nosso intelecto, que é a primeira parte desse processo de transformação, a nossa inteligência começar a ter uma compreensão melhor dessa realidade, sobre todas as realidades, na verdade. Primeiro, começamos ali a ter uma compreensão técnica sobre nós, sobre aquilo que nós vivemos, as nossas tendências, habilidades, as faculdades que nós temos. Depois nós fazemos uma revista íntima, para começar a perceber, bom, agora que eu sei o que é certo e o que é errado, o que existe em mim de certo e de errado? E esse é um trabalho longo, porque nós ainda criamos essa resistência de que mesmo achando que, por exemplo, a caridade é o exercício de um amor incondicional, eu escolho para quem eu faço caridade e ainda justifico. Ah, mas eu faço para esse porque ele está próximo de mim. Ah, mas eu não faço para aquele lá porque ele é ingrato, porque ele é agressivo. Então a caridade, que é uma virtude que não encontra, ou que não deve encontrar nenhuma barreira, encontra barreiras a partir do meu ponto de vista. A paciência, por exemplo, ela é muito mais fácil de ser exercida, por exemplo, fora de nossa casa. Todo mundo é paciente com outras pessoas, com estranhos, porque afinal de contas nós dependemos dessa relação. Mas dentro de casa, como é que é a nossa paciência? A gente não tem paciência por causa de um garfo, de uma colher, de um controle remoto, de uma toalha, de uma porta, de uma chave. Coisas banais tiram o nosso equilíbrio. Quando nós falamos sobre responsabilidade, sobre respeito e tantas outras virtudes.
Nós também procuramos exercitar tudo isso, mas muitas vezes com uma certa restrição. Escolhemos quem serão aqueles que serão agraciados pelas nossas virtudes. Já sofreu tudo isso, né, Brás? Fácil, fácil. Então nós conhecemos as virtudes, conhecemos as imperfeições, reconhecemos em nós as virtudes e as imperfeições, mas temos uma dificuldade enorme de fazer com que esse trabalho se torne prático. E aí então vem de fato a própria reforma. Eu não posso reformar se eu não sei o que está errado. Agora que nós sabemos, e muitas vezes nos constrangemos, poxa vida, parece que isso foi falado para mim. Todos os dias, cada mensagem que nós lemos, parece que essa mensagem foi escrita para nós. E os espíritos, sabiamente, falando sobre esses elementos da reforma íntima, tocam exatamente nos nossos maiores pontos. Essas mensagens que nós temos ouvido, diariamente, mensagens de reflexão, em especial, esses dois grupos, né, aquele de André Luiz, bom dia professor, bom dia pessoal, aqueles de André Luiz, do Sinal Verde, e também aqueles, agora nós abrimos um novo pacote, que são mensagens de Emmanuel, né, na voz de Paulo Goulart. São mensagens que são tão claras e tão óbvias para nós, tocando no nosso dia a dia, que a gente pensa muitas vezes, nossa, aquela pessoa precisaria ouvir essa mensagem. Só que essa mensagem está sendo dita para nós, não para os outros. Porque nós precisamos compreender que nós também temos as nossas dificuldades. E esse trabalho de tentar reformar o outro é um trabalho que vem depois da auto-reforma, da autotransformação. Então esse título para nós, né, aí vem então essa execução, que nós falamos daquela terceira fase, que é uma fase muito difícil, de pôr em prática aquilo que nós estudamos, aquilo que nós acreditamos, diante das diversas filosofias que surgem aqui no nosso mundo, né, de ideias, de reflexões que estão à nossa disposição. Vem então o exercício, a prática. Onde é mais fácil, onde é mais difícil, quais são as circunstâncias que facilitam ou dificultam essa nossa prática. Tem hora que aperta o nosso calo, tem hora que o nosso instinto fala mais alto, tem um ambiente que é mais ou menos favorável. Por exemplo, né, a gente lembra sempre que todo mundo é santo quando a gente está num ambiente que nós consideramos santo. Dentro de um centro espírita, todo mundo fala baixo, ninguém fala palavrão. Vocês já ouviram alguém falar palavrão dentro do centro espírita? Salvo num grande desequilíbrio? Todo mundo fala bonito. E quando chega em casa? Aí então rasga aquele pano, né? Literalmente lava a roupa suja em casa. Por que isso tudo? Porque nós ainda temos aquele impulso que são contidos muitas vezes por um campo moral, vamos dizer assim, envolvendo determinados ambientes. E o nosso trabalho é exatamente uniformizar o nosso comportamento. Essa uniformização significa fazer com que minha conduta seja a mesma nesse ambiente ou naquele ambiente, com essas pessoas ou com aquelas pessoas. Essa uniformização, essa unificação de ações é um processo extremamente difícil, porque nós somos influenciados muito mais para não sermos dessa forma, equilibrada, sensata, do que influenciados negativamente para agir dessa forma desequilibrada. Se nós olharmos para o nosso mundo hoje, nós perguntaríamos quantas são as pessoas com essa disposição de realizarem essa transformação. Nós vemos pessoas de bem, não tenhamos dúvida disso. E graças a Deus nós temos a oportunidade de conviver com muitas delas. Só que essas pessoas de bem, existe uma diferença muito grande entre você ser bonzinho e você praticar o bem. Pessoas boazinhas nós encontramos o tempo todo. Mas pessoas dispostas a fazer um trabalho dentro do bem, não é trabalho de caridade distribuindo pão, não. Isso é uma consequência daquilo que o indivíduo é. Mas é aquele indivíduo que contém as suas ideias, as suas palavras, respeita o sentimento dos outros. Primeiro, a caridade moral. Nós encontramos poucas pessoas dispostas a ter essa prática.
Porque essa visão ainda de sermos pessoas boas para alcançar o céu é uma visão muito religiosa. É uma visão que promete o céu, promete o paraíso. Só que são promessas que muitas vezes são vazias, porque ninguém compreende como isso deve ser feito. Então, voltando àquela ideia inicial que nós trouxemos, em vez de nós ficarmos imaginando como será o nosso futuro no mundo espiritual, comecemos a fazer um planejamento agora. Se aquele agricultor que nós comentamos quer ter uma colheita de sucesso, a preocupação dele vai ser no dia a dia até chegar o momento da colheita. Ele não vai deitar todo dia e falar assim, nossa, eu já estou pensando no que eu vou gastar com tudo aquilo que eu vou vender da minha plantação. Só que a plantação dele vai começar daqui a uma semana. Ele nem começou a plantar ainda. E já está imaginando como é que ele vai gastar o dinheiro que ele vai conseguir vendendo aquela produção. Essa fantasia é algo que sempre nos desilude. E são muitos, mas muitos os espíritos que chegam no mundo espiritual alimentando uma determinada promessa que foi feita, que basta acreditar, que basta saber alguma coisa, ter um conhecimento, que o futuro dele está garantido. E não está. A realidade nos mostra isso de um modo muito direto e muito doloroso também. Porque ela mostra através das decepções. Da nossa parte, quando nós começamos a entender as regras da nossa vivência aqui no mundo material, do porquê de estarmos aqui, do porquê das experiências que nós estamos vivendo, nós começamos a ter uma preocupação muito maior com o agora. E aí nós começamos assim, não, eu quero viver de um modo diferente porque eu sei que isso é necessário para mim. Não porque eu vou para algum lugar encontrar alguém fazer alguma coisa. Isso é uma consequência. O resultado daquela plantação, aquela colheita farta, é uma consequência natural do esforço diário daquele trabalhador, daquele agricultor. A felicidade que um espírito alcança é uma consequência natural do trabalho diário que ele faz dessa transformação. Então, trabalhadores do Senhor. Vamos agora para o nosso texto. Então, é uma mensagem do Espírito Verdade que chama exatamente a atenção para isso. Como nós falamos no início, conversamos um pouquinho aqui sobre os últimos serão os primeiros. E aí então os espíritas são sempre querem ser os últimos para chegar primeiro, né? Porque houve aquela promessa, não, porque os espíritas são aqueles que chegaram por último e vieram para fazer tal coisa. Será que nós estamos com essa bola toda? A filosofia está à nossa disposição. Mas e o exercício? Nós conseguimos fazer isso de fato? A missão dos espíritas. Tivemos aqui também mensagens reflexivas importantes falando sobre esse trabalho de esclarecimento que nós temos, muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Não precisamos convencer as pessoas de que a reencarnação existe. Mas nós precisamos mostrar para ela como se vive um espírito reencarnado, que também acredita, que sabe que o futuro vai trazer para ele novas oportunidades. Ele não precisa convencer as pessoas que ele é um espírito imortal e que no mundo espiritual ele continua vivo. Ele tem que viver isso agora, já sabendo que no mundo espiritual é a realidade que ele vai encontrar futuramente, mas ele está mostrando isso agora na prática. Sempre tem, né, Fábio? Ninguém está deserdado. Mas como a gente lembra sempre, o trabalho ele acaba sendo muito eficaz para aquele que trabalha com um objetivo. E, lamentavelmente, aqueles que acabam atrasando esse processo terão que sofrer. É como aqueles alunos, né, que passam o início do ano, né, essa é uma experiência anual que eu vivencio. Aqueles alunos que passam o primeiro semestre, não, vamos lá, reencontrando meus amigos, vou estudar mais ou menos para saber como é que é, vou fazer acontecer, aí passam as férias do meio do ano. Aí depois vem o desespero, porque aí começam a fazer as contas e aí percebem que perderam tempo. Aquele desespero porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que tirar nota, porque acabou a graça. Então a primeira fase do ano é a fase mais feliz para os estudantes. E a segunda fase é a fase mais desesperadora. Não apenas para os filhos, como para os pais também. Que tem que se preocupar com os problemas que os filhos vão ter que resolver em virtude da falta de esforço inicial.
A mesma coisa acontece moralmente. Nós estamos aqui hoje observando muitas pessoas vivendo como se a nossa vida aqui não trouxesse consequência nenhuma. Se nós não nos consideramos esses estudantes dedicados, a boa lição de casa começa a ser feita agora, desde o início. Eu não fico preocupado com as aulas de recuperação que virão depois. Aqueles momentos finais da nossa vida, quando a gente começa a perceber que a coisa está complicando, e a gente olha para trás e fala assim, mas eu devia ter feito isso antes. Devia. Muitos vão dizer assim, mas eu não estou preocupado, porque eu já fiz isso antes. Eu estou dando continuidade apenas naquilo que eu já fazia. São os bons alunos, dedicados. Então, muitas vezes, nós somos impulsionados, empurrados pela dor. Outras vezes, nós somos motivados pela vontade. Felizes daqueles que têm a vontade. Então, nesse processo agora final, nessa mensagem final, trabalhadores do Senhor, vamos ver aqui o que fala para nós o Espírito Verdade. A própria representação de Jesus, trazendo para nós uma mensagem direta sobre esse momento que nós estamos vivendo hoje. E, felizmente, essa mensagem ela vai diretamente ao encontro daquilo que nós estamos estudando no livro Gênesis, a Gênese, falando sobre transição planetária, falando sobre compreendendo o significado da alegoria do juízo final, aqueles momentos de grandes transformações que o nosso mundo está passando hoje, as crises que nós estamos vivendo. Então essa mensagem dá a impressão de que ela faz parte muito mais do livro A Gênese do que do Evangelho. Tamanha a coincidência que existe entre essas duas mensagens, entre esses dois livros. A Gênese é sempre de segunda e quarta, Laura. Terça e quinta nós estudamos o Evangelho. Nós já estamos lá no finalzinho dela, já pegando o último capítulo, capítulo 18. A Paty colocou, né? Ainda se preserva a cultura da recompensa, a nota e não do aprendizado de fato. Né? Exato, né, Paty? É aquela ideia de que... É como eu falo para vocês, né? Nós temos duas formas de aprendizado. A forma primitiva e a forma já avançada. A forma primitiva é um aprendizado pelo adestramento. Da mesma forma que nós aprendemos com as crianças, com os nossos animais de estimação. Se fez certo, ganha um presentinho, um biscoitinho. Se fez errado, sofre ali uma consequência. Nós não queremos pensar na violência, mas certamente ele não receberá o agrado que ele espera. Depois, quando nós passamos essa fase inicial do adestramento, nós entramos na fase do aprendizado propriamente dito. Que você aprende pela vontade de aprender, pela vontade de fazer o certo. Que você aprende pela vontade de combater as imperfeições, combater aquilo que não funciona. Então nós estamos assim, ora nós agimos como se fôssemos espíritos um pouco mais avançados, ora nós agimos, na maioria das vezes inclusive, dentro do adestramento. E por que adestramento? É aquele pensamento que a gente sempre reforça, que muitas vezes, quando se fala dentro desse campo moral, chega uma hora que você não tem mais o que inventar para querer falar diferente uma coisa que é a mesma. Nós temos, por exemplo, os espíritos procuram, de todas as formas, né, eles procuram trazer para nós textos, mensagens, falando das formas mais variadas, né, de alegorias, de imagens ilustrativas. Se pegarmos todos os livros de ensinos morais e evangélicos que a doutrina espírita já nos proporcionou, nos ofereceu, desde a época de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, até atuais, os livros de Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Meimei e tantos outros espíritos amigos que estão em contato conosco trazendo essas mensagens. Se nós pegarmos todos esses livros, todos eles falarão a mesma coisa. A única diferença é que eles utilizam linguagem diferente, histórias diferentes, para falar a mesma coisa. Todos eles falam aquilo que os evangelhos já falam há quase 2000 anos. Eles só usam palavras bonitas, aquelas mensagens comoventes. Mas se nós pegarmos do que eles estão tratando, dos diversos aspectos da vida humana, dentro desse campo moral. Então nenhum livro que vem sendo lançado agora vai trazer uma novidade. A moralidade não se transformou da época de Jesus para cá. Nem antes de outros filósofos, como Buda, por exemplo,
Buda falava a mesma coisa. Para alcançar o caminho da felicidade. 600 anos antes de Jesus. Só que ele falava num outro local, muito distante, onde não tinha internet, onde não tinha WhatsApp, onde não tinha televisão, para poder fazer com que aquela mensagem fosse difundida pelo mundo todo. Então, Buda falou naquele lugar, Jesus falou nesse lugar, Maomé veio e trouxe outra mensagem falando em outro lugar, misturando naturalmente mensagens da sociedade e mensagens do campo moral. Na verdade, Hermes, a base sempre vai ser o Evangelho. Dentro do campo técnico, nós temos certamente a codificação, trazendo revelações que até então não tinham sido tratadas de uma forma tão clara. Mas dentro do campo moral, a própria base da codificação se baseia no Evangelho. Então, na verdade, o que os espíritos estão fazendo? Eles estão criando formas, utilizando dos diversos artifícios, para tentar mostrar para nós, em cada época, para cada geração, para cada cultura, falando sempre da mesma coisa. Então vemos assim que os espíritos estão se esforçando nesse contato, para mostrar para nós de que forma que nós devemos viver. Então, nessa mensagem que nós temos do Espírito Verdade, ele veio mais uma vez reforçar aquilo que nós já sabíamos. Quando se pega, por exemplo, dentro daquela recompensa que nós comentamos, primeiro você tem o adestramento, depois você tem o aprendizado propriamente dito. Por que as pessoas ainda vivem pelo adestramento? Por não levarem a sério essa realidade de que nós somos espíritos. Essas leis foram, infelizmente, claro que a gente, como eu sempre falo para vocês, cada época nossa há a necessidade de nós aprendermos um determinado ensinamento de acordo com a nossa capacidade. Então, dentro desse campo moral, houve a necessidade de nós trazermos esse religiosismo. Quando se falava num homem bom, num homem generoso, num homem caridoso, ele acabava inevitavelmente estando envolvido dentro de uma instituição religiosa. Tanto que a expressão, nossa, uma pessoa que ele é um santo. O que significa um santo? É uma pessoa boa. Mas ele tem que ser santo, ele tem que ser chamado de santo dentro de uma visão religiosa? Não, ele pode ser chamado de pessoa boa. Mas não, a cultura que nós desenvolvemos, ou que nos influencia, sempre mostra que as pessoas boas estão envolvidas dentro do campo religioso. Só que se você não acredita na religião, a bondade ela acaba perdendo o seu efeito. Porque a pessoa boa é aquela pessoa careta, é aquela pessoa que não faz nada que o mundo material pode oferecer dentro do campo do prazer. É aquela pessoa que não briga, é aquela pessoa calma, mansa, pacífica. Quem gosta disso? Então, se eu não gosto de religião, por que eu tenho que me preocupar com as virtudes? Mas espera aí, qual a relação entre você ser uma pessoa boa e você ser uma pessoa que acredita em alguma coisa? Por que você faz essa relação de bondade e religião? E até tem aquele equívoco, você sempre vê as pessoas religiosas como pessoas infalíveis. E as próprias pessoas, estando dentro dessas religiões, se acreditam infalíveis. Mas não é onde você está e no que você acredita que vai determinar o seu caráter, mas é aquilo que você é. Então as religiões assumiram esse papel de escolas filosóficas, escolas de espiritualização. Fazem aquele mais ou menos, de acordo com as suas possibilidades, infelizmente não avançando dentro dessa realidade. E nós temos hoje uma filosofia que trata disso de uma forma muito clara. Se você quer ser um indivíduo feliz, você tem que distribuir a felicidade que existe em você. Praticar o bem que você elegeu como sendo a sua filosofia de vida. O que vai acontecer no mundo espiritual depois que você morrer, isso não importa. Mas o que nós sabemos é que a consequência daquilo que você vive hoje vai te alcançar no mundo espiritual. Então você sim, não apenas um indivíduo feliz, mas você será também um espírito feliz. Mas eu não acredito no mundo espiritual.
É aí que a gente pensa, então, no adestramento. Se você não age por convicção, você age pela recompensa. Quando a recompensa não vem, você não age. Quando você não age, vem a recompensa dolorosa. Então é aquele círculo vicioso em que nós vamos sofrendo, sendo recompensado, sendo punido, agindo de novo, recompensa, punição, ação, recompensa, punição, até que esse círculo vicioso pare de girar e você começa a fazer, não, eu quero ser uma pessoa boa porque eu sei que é o certo. Mas você está sofrendo, estou sofrendo porque eu sei que anteriormente eu fiz escolhas que estão me trazendo consequências agora. Eu sei também que o bem que eu proporcionar hoje, a semente boa que eu plantar hoje, vai me trazer uma consequência futura. Então nós já saímos do adestramento, esperando um presentinho ou esperando uma punição, para agir com a convicção de que está fazendo certo e de que a certeza de que o resultado vai ser positivo. Então nós oscilamos, a hora nós estamos agindo por convicção, mas na maioria das vezes nós desligamos esse nosso bom senso e começamos a agir instintivamente. E o mundo é assim hoje. Então pessoas boas nós encontramos em todos os lugares. Pessoas fazendo o bem é diferente. Essas são mais raras, porque essas se sacrificam pelo bem daqueles que muitas vezes ela nem conhece. Então nós precisamos ter essa preocupação. E esse título de hoje, Trabalhadores do Senhor, envolve exatamente esse grupo, daqueles que fazem o bem pela convicção de fazer. E nós, nesse caso, seria muita pretensão dizemos que nós fazemos parte dessa realidade. Na verdade, nós temos a pretensão de fazer parte disso. Se nós seremos bem-sucedidos ou não, só o nosso trabalho, só a nossa determinação e convicção que vai mostrar para nós o resultado. Não podemos ter essa arrogância de dizer assim, nós fazemos parte disso. Se nós pegarmos algumas referências que tem no mundo hoje, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, podemos pegar Joana de Ângeles, que foi encarnada também aqui no nosso meio, Mahatma Gandhi, e tantos outros. Seria até uma injustiça, né? Começar a citar nomes. A gente fala desses ícones da nossa história contemporânea, que fica muito mais fácil. Mas ao começarmos a perceber esses indivíduos, como é que nós vamos nos olhar no espelho? Chegar para o Chico Xavier, dar um tapinha no ombro dele. E aí, Chico, fala do seu trabalho que eu falo do meu. Vamos tomar um cafezinho embaixo do abacateiro para a gente contar nossas histórias. O que a gente vai falar para um homem desse? Chama a Madre Teresa de Calcutá para tomar aquela sopinha num dia frio. E aí, Madre, conta aí, o que você trabalhou? Eu vou te contar onde eu trabalhei também. O que você vai falar para ela? Que deu passe no centro espírita? Que deixou uma pessoa passar na sua frente na fila do banco porque estava grávida? Uma mulher grávida? Porque você fez a caridade na porta da sua casa? Isso que nós chamamos de trabalhadores do Senhor, de fazer o bem, nós estamos longe disso. Então, na verdade, nós somos aqueles que mandam um currículo para dizer assim, olha, eu estou ali, né? Eu posso fazer tal coisa por enquanto. Será que vocês me aceitam como estagiário? Será que vocês me permitem servir um cafezinho, tirar assim aquele lixo da lixeira, dar uma ajeitada ali no ambiente, antes de começar a ter aquela pretensão de se colocar como uniformizado com aquele crachazão dourado, dizendo, eu sou um trabalhador do Senhor? Então, na verdade, nós oferecemos os nossos serviços dentro daquilo que nós podemos. E com o passar do tempo nós vamos nos aperfeiçoando. Exato, Miriam, né? A gente começa a dizer assim, bom, quando eu desencarnar eu vou para nosso lar, porque eu tinha uma salinha no Pautal, que lá que o pessoal ficava me ouvindo. Isso é bom, pontinho para mim. O que mais? É como se nós estivéssemos pegando moedinha no fundo da bolsa para mostrar nossa riqueza. Enquanto que esses espíritos missionários, eles não têm nem essa preocupação de pensar no que eles fizeram ou deixaram de fazer, porque tudo que eles fizeram tinha esse objetivo. A gente pega assim, bom, a salinha do Pautal que tem uma moedinha aqui, bom, já tenho ali os 10 centavos. Ah, eu ajudei tal pessoa, não, mais uma moedinha também aqui. Depois, no final, a gente pega ali aquele saquinho de moeda e fala assim, olha, isso foi tudo que eu fiz na minha vida. E a gente se acha, só porque o metal brilha, a gente acha que ele tem algum valor.
Isso é muito pouco diante do trabalho necessário para transformar o nosso mundo hoje. Mas nós estamos no bom caminho. Essas moedinhas que a gente conta estão sendo guardadas no nosso cofrinho. Que embora nós façamos ainda contabilizando tudo isso, os espíritos olham a nossa boa vontade. E quando nós chegarmos no momento certo da nossa evolução, nós seremos vistos realmente como trabalhadores. A Miriam lembrou, né? Eu me dediquei e não me reconheceram. Ainda a gente fica de bico ainda porque a coisa não funcionou. O Brás lembrou aqui, né? A Terra é quase uma regra, né? Os santos se dizer pecadores, os pecadores se dizer santos. Exatamente isso, Brás. Mas é verdade, né? O Hermes lembrou aqui que vivemos uma inversão de valores. É por causa, Hermes, exatamente daquilo que eu comentei com vocês há pouco. É uma descrença que nós vivemos. Quando você não tem a convicção de que você deve fazer o bem porque você é um espírito vivendo essa transformação, você age de acordo com as regras do mundo que a gente vive. Qual é a regra do nosso jogo? A lei do mais forte, a lei da selva. Quem pode mais chora menos. Quem chega primeiro é aquele que se beneficia. Quem ri por último ri melhor. Então nós sempre acreditamos que esse oportunismo, essa nossa força, esse poder que nós acreditamos ser tão realizador, nós acreditamos que esses são os reais valores. Pelo fato de nós não termos a convicção de que existe uma lei que está muito acima disso tudo. Lei esta que nós estamos aprendendo a conhecer. E é por isso que cada vez que nós invertemos esses nossos valores, com essa ideia de poder, de grandes realizações, aquele alerta de imediato vai tocar na nossa cabeça, porque nós já sabemos o que é o certo e o que é errado. Já sabemos como as coisas funcionam. Tá, pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza, rapidinho. Prontinho. O Hermes lembrou também a mesma coisa, né, sobre a questão do vínculo que nós temos com o mundo espiritual através da prece. A prece para nós é o bote salva-vidas, é o colete salva-vidas. E não simplesmente algo que nós podemos desfrutar com naturalidade. Eu que dei uma paradinha, pessoal, aqui, mas voltei em seguida. Vamos lá então para o nosso texto, né, que a gente está falando aqui. Tudo isso que a gente está falando é a introdução, né? Agora vamos para o texto propriamente dito, né, porque é ele que vai falar exatamente aquilo que a gente precisa aprender. Trabalhadores do Senhor, o Espírito Verdade deixou essa mensagem lá na Sociedade Parisiense em 1862. Kardec deve ter ficado arrepiado quando essa mensagem chegou. E ela diz assim para nós: lembra que isso foi colocado para aquele grupo espírita, mas da mesma forma foi também perpetuado para todos os demais aprendizes do Evangelho, como lembra sempre Emmanuel, assim como também a mensagem de Jesus foi dita naquela época para que fosse perpetuada para todas as demais gerações. Então, assim como ele disse para aquele grupo, ele também diz para nós agora: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivesses piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco, em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra, e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz, neste momento,
a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a estes que não recuam diante da sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis, na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Aqui vale para nós essa consideração a respeito da função do Espiritismo, da missão do Espiritismo. Como lembra, né, eu sempre me confundo o autor desse pensamento, mas ele é bastante real. Não lembro se foi Leon Denis, se foi Emmanuel, mas ele sempre diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E Kardec também lembra que a doutrina espírita ela não veio substituir as religiões, mas ela veio ajudar a transformá-las, tirando de uma crença dogmática, de uma promessa ilusória, para entender que a religiosidade é muito mais importante do que as próprias religiões. Para mostrar para as pessoas que viver essa realidade dentro desse universo de justiça, de amor e de caridade é a única proposta que é válida. Qualquer fantasia fora disso nada mais é do que uma ilusão. Então, para muitos que acham, inclusive nós espíritas temos essa visão equivocada de achar que todo mundo vai parar de frequentar as igrejas para se tornar espírita, que todas as igrejas e templos serão fechados e somente centros espíritas serão abertos. Não. As igrejas continuarão com seus fiéis, mas eles terão uma relação diferente com Deus e com eles próprios. Utilizarão tudo aquilo que eles acreditam como um caminho verdadeiro para essa transformação íntima, agora, esperando a consequência, a recompensa, de uma forma natural, e não simplesmente se baseando numa promessa. Essa transformação que a doutrina espírita tem a oportunidade de proporcionar, traz para nós esses três aspectos importantes. A ciência de entendermos essa realidade, de todas essas leis que estão à nossa volta, e nós aprendemos, né, gradualmente cada uma delas, inclusive, como a gente já conversou outras vezes, que nós fazemos aqui estudos que muitas vezes são temas que a gente se pergunta, mas por que a gente tem que estudar tal coisa? Diante de tantas questões importantes que estão à nossa volta dentro do campo moral. Eu queria falar sobre pena de morte, aborto, corrupção, ficar falando sobre mesa que se mexe, ficar falando quem acredita ou não acredita em milagres. E a gente lembra então daquele nosso grande quebra-cabeça. Cada tema que nós vamos estudando é uma pecinha que se encaixa nessa grande paisagem que vai retratar para nós o universo do qual nós fazemos parte. Nós podemos começar pela imagem principal que fica no centro, nós podemos começar pela borda, cada um começa pela forma que deseja. Então todo o conhecimento que a gente vai adquirindo tem esse objetivo. A Angelina perguntou: as religiões se adequarão aos conhecimentos da doutrina? Na verdade, Angelina, não é um conhecimento da doutrina espírita. Elas se adequarão às leis da natureza. O que a doutrina espírita faz é estudar essa lei da natureza. Por exemplo, quando nós falamos sobre a realidade do mundo espiritual, muita gente vive em função de alcançar o céu, outros vivem temendo o inferno, outros não acreditam numa coisa nem outra. E aí então nós temos: os espíritos estão vivos, os espíritos existem. Se eles existem, como é a vida deles? O que a doutrina espírita faz é organizar todo esse método de comunicação, de filtragem dessas mensagens, de apresentação desse mundo paralelo, vamos dizer assim, paralelo porque ele ainda não faz parte da nossa realidade, dentro das nossas consciências. Eu não levo o mundo espiritual a sério. Quando se fala que as nossas ações são observadas por uma nuvem de testemunhas, como disse Paulo de Tarso, para mim espírito só existe no centro espírita, nunca me acompanha. Lembra que eu comentei com vocês uma vez que eu ouvi uma palestra de um
ele era um palestrante que não era espírita, ele era muito mais espiritualista. E eu não me recordo como eu cheguei a ele, não me recordo o nome dele, que faz muito tempo que eu vi. Mas ele falava então sobre questões importantes, que a doutrina espírita também estuda. A reencarnação, o mundo espiritual. E aí então aquela passagem que eu comentei com vocês de outras vezes, ele disse assim que se apenas a reencarnação fosse compreendida de fato pela humanidade e fizesse parte dessa realidade, o nosso planeta se transformaria de uma hora para outra. Porque aquele que pratica a corrupção saberia que futuramente ele sofreria por isso. Aquele que comete um crime saberia que seria punido por isso. Simplesmente pelo fato de você acreditar numa justiça que não é justiça humana. Porque muitos cometem crimes praticamente convictos de que nunca serão pegos, de que nada vai ser descoberto, de que ele tem a oportunidade de fugir, que as nossas forças de segurança ou as nossas as esferas da nossa justiça são imperfeitas. Então ele acredita, na verdade, nas suas ações, nessa estrutura material do nosso mundo hoje, que muitas vezes é imperfeita. Então ele age acreditando já na impunidade. Mas se ele começasse a entender que a reencarnação traz para nós uma justiça que é implacável, que ninguém escapa a ela, de imediato ele pararia de agir equivocadamente. Mesmo que ele tivesse que arranhar as paredes, bater a cabeça na parede de vontade de cometer um crime, ele não faria por medo, porque ele sabe que seria punido. Então hoje quando nós perguntamos, mas por que as pessoas agem de uma forma tão incoerente, tão inconsequente? Porque não acreditam nisso. Então, na verdade, essas escolas religiosas, Angelina, dentro daquilo que você perguntou, elas começaram a ter essa convicção dessa lei de justiça que até mesmo nós, espíritas, também precisamos compreender. O fato de nós vermos a reencarnação como uma realidade não significa que nós compreendamos como ela funciona. Porque nós não temos memória do que aconteceu no passado. Nós não sabemos por que nós fazemos parte da nossa família, por que a nossa vida é desse jeito. A gente sabe que teve alguma coisa no passado e sabe que isso faz parte da reencarnação. Mas como ela funciona? A gente não consegue ver nos bastidores. A gente só sabe que é assim. Mas já é um começo para nós. Para termos uma visão mais clara sobre isso, nós precisaríamos estar inicialmente desencarnados, com a nossa memória muito clara, para poder ver o passado, vincular com o presente, planejar o futuro, ter uma visão linear da nossa realidade, para entender do porquê de cada coisa. E principalmente, muito mais do que a gente ter essa visão, não sofrer as consequências dessas lembranças. E para isso nós precisamos ter uma força moral muito grande, para perceber que aquele erro do passado foi um aprendizado que trouxe para nós algumas consequências, que já não tem mais efeito. Porque seria muito fácil para nós, né, como eu já comentei com vocês, daquelas mensagens que os espíritos trazem para nós, né, daquelas perguntas que eu tive a oportunidade de fazer, que eu perguntei claramente, né, para um espírito amigo, né, não seria muito mais fácil se a gente se lembrasse do nosso passado para a gente acreditar na reencarnação? O mundo hoje não seria, né, isso agora eu pensando com vocês, o mundo não aprenderia de uma forma muito mais clara se de repente fosse ligado um interruptor na nossa mente e todo o nosso passado fosse revelado, para que a gente entendesse que de fato nós somos espíritos reencarnados? E o espírito amorosamente, Coriolano o nome dele, ele respondeu assim: filho, você não procura esquecer coisas que você cometeu de erros ainda nessa vida? Imagina se você se lembrasse dos seus erros anteriores. Aí você dá aquela paradinha assim que você fica 2 segundos sem respirar, mas que parece uma eternidade, e fala assim, bom, deixa eu lembrar, né? Hoje eu já estou atingindo quase meio século de vida. Nossa, muito pesado, né? Então, fica imaginando, né? Olha, coisas que eu fiz quando eu tinha 30, quando eu tinha 25, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 15. Quanta coisa eu queria deletar da minha cabeça. Mas eu não posso. E só o fato dessas lembranças estarem vivas, muitas vezes já me incomodam. E olha que não é nada tão grave assim. São coisas que preferia não ter feito, mas foram feitas. Preferia não ter passado por aquilo, mas eu acabei passando. Imagina se eu voltasse no passado e encontrasse ações, atitudes capitais
que determinassem a minha felicidade ou a minha felicidade na atualidade? Não, André, sem dúvida nenhuma, também gostaria de saber. Só que, será que nós estamos preparados para isso? De repente nós, espíritas, por estudarmos sobre lei de causa e efeito, sobre perdão e auto-perdão, isso tudo pode trazer para nós um alicerce que nos dá um certo equilíbrio, apesar daquela vertigem que vai surgir. Então, assim, essa vertigem, essa preocupação e coisa e tal, isso pode até nos afetar, mas a gente tem um pouquinho dessa base. Mas a gente está olhando para o mundo todo. Não sou eu que quero saber e estou preparado para isso, ou eu acredito estar preparado, ou você, ou nós aqui da sala. Nós olhamos para o nosso, olha para a janela da nossa casa e começamos a observar as pessoas. As pessoas comuns, as pessoas que são destaque, as pessoas que fazem e acontecem. Será que elas estão preparadas? Provavelmente seria assim um surto de loucura que tomaria conta do nosso mundo hoje. Pessoas que seriam consumidas pela culpa, pelo medo, pela dor, pelo constrangimento. As pessoas dentro de suas casas, olhando nos olhos dos seus familiares, lembrando do porquê deles estarem juntos, considerando aquela passagem de Joana de Ângeles, que diz para nós que toda a família hoje é uma escola de espíritos desajustados. Quantos ódios, quantos sentimentos negativos, quantas rivalidades seriam afloradas por causa disso? O mundo seria tomado pelo caos. Então nós não estamos preparados para isso, mas, pelo fato de sabermos que a reencarnação faz parte desse processo, nós, pelo menos, que somos aprendizes dessa filosofia, podemos já nos preocupar com isso. Olha, se você está assim agora, é porque você teve ações no passado, e lembra que as suas ações de agora vão determinar o seu futuro. Então a gente já começa a dar aquela pisadinha no freio, já começa a diminuir a velocidade, com essa preocupação de tentar fazer as coisas certas. Mesmo que muitas vezes nós não consigamos acertar, mas pelo menos temos a vontade e a disposição. Bom dia, pessoal que chegou. Então é por isso que nós vemos que esses trabalhadores do Senhor são aqueles que foram convidados e aceitaram essa tarefa. Felizmente tem vaga para todos, desde aqueles missionários com grandes capacidades administrativas de diretoria, até aqueles servidores simples dos serviços gerais, e até mesmo para os estagiários dos faxineiros. Porque até para ser faxineiro tem que ter competência no mundo espiritual. E nós nos colocamos então, olha, eu sou meia boca, né? Eu sou meio assim, mas eu tenho boa vontade, eu gosto de aprender. Se eu errar, eu gosto de consertar, pode chamar minha atenção. Aí então vem para a nossa fileira, que é desses que a gente quer. Você pode não estar pronto, mas você está disposto a aprender. E aí então mandamos o nosso currículo, com as nossas pequenas ações, para trabalhar junto com aqueles que hoje se destacam como grandes missionários. E a gente lembra disso, que não são apenas os espíritas que foram convidados. Foram todos os homens, como lembra, né, aquela passagem dos evangelhos, todos os homens de boa vontade. Beleza, professor? Então não tem aquela mensagem, inclusive a própria Legião da Boa Vontade utiliza muito, né, esse verso, né, esse lema, esse slogan: paz na terra aos homens de boa vontade. Quem são os homens de boa vontade? Não apenas de vontade, mas de boa vontade. Nós temos boa vontade. Felizmente, essa boa vontade ela tem diversos graus, mas só o fato dela existir já nos coloca naquela predisposição de grandes realizações. Então, meus amigos, trabalhadores da última hora, aprendizes que nós somos, vamos tentando acertar. Silenciando o nosso pensamento, silenciando a nossa voz, moderando as nossas ações, agindo sempre com aquele propósito maior. Qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que eu diga, tudo aquilo que eu pensar, eu sempre quero fazer o bem. Mas não o bem que eu acho que é o bem, mas aquele bem que me foi ensinado por aquele que praticava o bem por excelência. São aqueles estudos dos evangelhos. Se eu tiver alguma dúvida do conteúdo do evangelho, se eu não gosto de ler aquilo que Jesus vivenciou, leiamos então as mensagens que os Espíritos trazem, apresentando essas lições morais, porque está tudo ali.
Se nós lermos, né, por exemplo, olha só que bacana, quando nós ouvimos aquele primeiro pacote de mensagens do livro Sinal Verde, que foi narrada pelo Paulo Goulart, tão bonitas mensagens, ele falava de coisa tão simples. É uma das mensagens, por exemplo, que me chamou muito a atenção. Ele falou assim, mais ou menos com essas palavras, né? Gostaria de, sem dúvida nenhuma, usar as mesmas, mas infelizmente eu não lembro. Mas ele diz assim, eu estou tentando encontrar palavras para não quebrar a harmonia, o clima aqui do nosso estudo. Mas ele fala assim, se você suar o nariz, não mostra para os outros o que está no lenço. Ele fala isso, o André Luiz chama atenção. Não é uma coisa óbvia? É. Mas esse bom senso que você faz é um respeito que você tem por você, um respeito que você tem pelo outro, que te coloca por uma atitude simples de você não mostrar a sujeira do seu nariz, de sendo um homem de boa vontade, respeitando o ambiente e respeitando as pessoas. Uma outra situação boba, não arrote a mesa quando você acabar de comer. Não joga papel no chão. Não é assim que André Luiz falava naquela mensagem? Se você vai visitar alguém, não se intrometa nos problemas da família, não repare no ambiente que você está. Se você perceber que você está causando algum incômodo, vá para um hotel em vez de você ficar na casa dos outros. São coisas tão banais do nosso dia a dia que a gente muitas vezes fica se preocupando o que Jesus faria naquele momento. Só que antes da gente pensar no que Jesus faria, o que nós devemos fazer no detalhe do dia a dia? Quando a gente começa a modificar essas nossas pequenas atitudes, e como eu reforço para vocês sempre, principalmente nesse ambiente que nós vivemos hoje de tecnologia, onde a comunicação é algo fácil para todos nós, quando você solta uma ideia em público, num ambiente virtual, social, são milhares de pessoas que veem o que você ouve, que vê o que você fala, que lê o que você fala e que é influenciado por aquilo que você fala. Uma imagem que você posta, um comentário, uma concordância que você demonstra, traz exatamente aquilo que André Luiz fala. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Se nós somos homens de boa vontade, quais são as opiniões que nós devemos demonstrar para sermos classificados como trabalhadores do Senhor? E aí então esse processo de vigilância, ele acaba sendo muito mais profundo, contínuo e mais do que isso, rigoroso. O rigor de nós para nós mesmos. Porque às vezes nós vemos coisas assim no meio social, nossa, eu não acredito que aquela pessoa está fazendo isso, não acredito que ela está postando isso, mas eu acredito naquilo que eu faço. E será que eu percebo de fato aquilo que eu faço? Então, por mais que nós nos decepcionemos muitas vezes com aquilo que se encontra aos nossos olhos, a nossa maior vigilância é assim, olha, tá bom, ele fez, ele errou, mas a minha preocupação é comigo, não com ele. O meu compromisso de estar envolvido dentro dessa tarefa é um compromisso meu com Deus. Ele tem lá a relação dele com Deus, isso é um problema dele, não meu. Então essa vigilância que nós temos então que praticar no nosso dia a dia cotidianamente, intensamente e rigorosamente. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós falamos então aqui do capítulo 20, que são os trabalhadores da última hora, e o próximo, muito cuidado com esse novo capítulo, nós deveremos ter, porque fala dos falsos cristos e dos falsos profetas. Nós entraremos numa fase de análise que ela pode se transformar de análise em julgamento. Julgar quem é verdadeiro, quem é falso, do nosso ponto de vista é muito fácil. Então vai ser um trabalho que a gente vai fazer com muito cuidado, com muita delicadeza,